Deus que eu vos anuncio agora. Fantástico, né? Então, isso me veio à memória porque eu já ouvi pessoas assim, não crentes, chegar e falar assim, olha, eu nem sei se eu acredito em Deus. E Deus existe? Será que existe? Então, sabe a palavra, você falar assim, pois é, eu conheço, sei que ele existe. Se você não sabe se ele existe, para você talvez seja um Deus desconhecido, então é esse Deus que eu tenho, que eu quero te apresentar. Quer conhecer? Entendeu? A grande sabedoria dele nesse, né? Porque eles não sabiam que Deus, eles achavam que eles tinham que adorar alguma coisa, algum Deus. Eram tantos que eles tinham, na verdade. Justamente. Chegou um tempo que tinha mais imagens pelo país do que próprias pessoas. Então, para eles não desagradar ninguém, sabe aquela coisa? Para não desagradar ninguém, então vamos fazer um altar aqui. Que a gente pode estar esquecendo de algum Deus, e vamos fazer um altar aqui para esses, então. Os desconhecidos. Aí o Paulo chega com grande sabedoria. Então eu vos anuncio esse Deus. Olha, o que me chamou a atenção. Que é desconhecido para você, é conhecido para mim. O que me chamou a atenção foi que quando Paulo esperava, o seu espírito se comovia em si mesmo, entendeu? Então o Espírito Santo estava incomodando ele. Aí com ousadia. Pela idolatria, pelo que ele estava vendo aquilo ali, entendeu? O Espírito Santo estava ali falando com ele. Coração entristecido, né? É o que acontece às vezes assim com a gente. Nós temos dentro da nossa família, famílias assim, que assim, elas não querem ouvir, né, essa verdade que a gente apresenta para eles. Então, quando a gente chega perto deles assim e a gente vê, a gente se compadece de ver assim a situação, né? É uma cegueira espiritual e eles não querem, não estão abertos para entender verdadeiramente, né? Então, mas aí o Espírito Santo vem e dá essa graça, né, para Paulo, e eles começam ali então a discutir. Vamos para nossa folha, que aqui tem mais alguma coisa que alguém gostaria de... Tem um outro ponto interessante aqui também, que já quando a gente começa a ler, a gente vê. No 5, mas os judeus ficaram com inveja. Em todo lugar que eles vão, tem um grupo ali que digamos que é designado pelo inferno mesmo. Vai lá e atrapalha. Vai lá, aonde eles chegam e começam a pregar o evangelho, chegam esses grupos para atrapalhar, para debater, para criar confusão. Inclusive, aqui eles vão até César, né? Aqui fala que dizendo que eles estão falando de um outro rei, que eles incitando. Não foi assim com Jesus, né? Ele está dizendo que ele é o rei, né? Só tem César aqui que é o rei. Ele está dizendo que ele é o rei, né? Então, usando de mentiras mesmo para poder atrapalhar. As pessoas desocupadas, invejosas, né? As oposições, gente, ao evangelho, desde que começou, desde que teve, e por isso que a gente não pode hoje ficar reclamando, mas estão se levantando contra, por isso que sempre vai ter a oposição ao evangelho, sempre vai ter. Paulo, por muitas das vezes, ele se encontra sozinho, né, no meio da caminhada. E muitas das vezes a gente se encontra sozinho também no meio da caminhada. Não é fácil. E você tem que ir pro Senhor, dizer, Senhor, tem que vir do Senhor, né? Essa graça, esse renovo, essa força que a gente precisa para a gente não desanimar, para a gente não desistir, né? Mesmo em meio a tantas coisas, em tantas dificuldades que a gente enfrenta para pregar a palavra hoje, né? Que nem a gente fala, a gente está num país de primeiro mundo, mas, gente, a dificuldade para as igrejas sobreviverem nesse país. E é interessante que as pessoas até elas estão abertas para o evangelho. Mas tudo ser desse jeito, hospitaleiro, humilde e amoroso. Há um plano de salvação para a sua vida. E foi numa dessas viagens missionárias que lá estavam Paulo, Silas e Timóteo em Atenas, a cidade dos filósofos, religiosos e supersticiosos. Eles não se intimidaram e cumpriram a missão que a eles foi ortogada por Cristo. Paulo levaria o evangelho, as boas novas de salvação através da graça de Cristo, quando do arrependimento de pecados. Se no século XXI o tema ainda dá trabalho, imagina pregar o povo incrédulo, pagão, idólatra e politeísta daquele século? Continua. Pode continuar. Atenas morre... Perdão.